jogadores do Bragantino e do Corinthians se cumprimentando. E daqui a pouquinho vamos ter o começo de jogo em Bragança Paulista. Vamos conferir as escalações das equipes, começando pelo Bragantino, pelos donos da casa, os comandados do técnico Marcelo Veiga. O goleiro é Gilvan. Número 1, 3 zagueiros, 3 Júnior Lopes, 4 Marcos Aurélio e número 6 Everaldo. O ala pela direita é o Júlio César, 2 no meio campo, 3 jogadores, 5 Éder, 8 Luciano Sorriso, 10 Rodriguinho e pela esquerda o Nego, camisa 11. A dupla de ataque Marcelinho, 7, 9 Fabrício Carvalho. Aí o esquema tático na sua tela no esquema 3-5-2. É assim que vai para campo o Bragantino. O banco de reservas, técnico Marcelo Veiga terá à sua disposição o Rafael defende 12, 13 Carlinhos, 14 Bruno, 15 Edmar, 16 Léo Jaime, 17 Finazzi e 18 Juninho Quixadá. Vamos conferir agora como joga o Sport Clube Corinthians Paulista. O técnico Tite, o goleiro é Júlio César, número 1. No 4-4-2, lateral direito Moacir 2, 3 Chicão, 4 Leandro Castan. São os zagueiros, 6 Roberto Carlos, lateral esquerdo. No meio campo 5 Ralf, 8 Jusilei, 7 Paulinho, 10 Bruno César. No ataque 9 Jorge Henrique, 11 Dentinho. No esquema tático o 4-4-2 vai prevalecer no timão. O banco de reservas, o Corinthians tem à sua disposição aí o Rafael Santos, 12, 13 Wallace, 14 Moradei, 15 Marcelo Oliveira, 16 Danilo, 17 Moraes e 18 Edno. Já no centro do gramado, trio de arbitragem, Aurélio Santana Martins é o árbitro do jogo, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Maniz e Reinaldo Rodrigues dos Santos. Esse é o trio de arbitragem, também lembrando que no Campeonato Paulista temos aí um auxiliar atrás de uma das balizas. Isso aí, evento teste aí dessa nova regra que a FIFA pretende implementar futuramente. Corinthians vai dar na saída. Time do Corinthians, seu uniforme número 2, todo de preto. O Bragantino todo de branco. Já próximos à bola, o Dentinho e também o Bruno César, o árbitro do jogo, conferindo os últimos detalhes. Já olha lá para o cronômetro o Aurélio Santana Moraes. Agora sim, bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de Bragantino e Corinthians. Essa é a segunda rodada do Campeonato Paulista, você acompanhando aqui no PFC. Vai tentando partir por ataque o Corinthians, domina o aniversariante Dentinho. Entregando com o Jorge Henrique. Bruno César achou bem em velocidade o Dentinho. Jorge Henrique está na área. Ainda o Dentinho. Vou pisar sobre a bola. Acabou perdendo o ângulo. Recuou com o Bruno César. Trouxe a perna esquerda, veio o chute, o desvio. A bola vai por cima do gol. Menos de 1 minuto de jogo, mais precisamente 30 segundos. O Corinthians já no seu primeiro ataque. Você está aqui vendo a finalização do Bruno César. Como teve desvio já para levantar o torcedor corintiano em Bragança Paulista. Escanteio batido curto. Roberto Carlos. Trouxe a perna esquerda, bateu direto pro gol, direto para fora. Vai voltando lá o Roberto Carlos, 37 anos, hoje capitão do timão. Também voltando lá para a defesa o Chicão. Vai para a reposição de bola o goleiro Gilvan. 31 anos de idade tem o Gilvan, essa é a 4ª temporada dele no Bragantino. Ao meu lado, Fred Soares. Bragantino e Corinthians. Fred, tua expectativa para esse jogo? Bragantino ainda não venceu no Campeonato Paulista, estreou com derrota e o Corinthians vem de 2-0 diante da Portuguesa. Boa noite, Fred. Boa noite, Cleiton. Boa noite, amigos do PFC. O Corinthians, evidentemente, é o grande favorito nessa partida de hoje. Mesmo jogando fora de casa, tem um elenco extremamente superior ao do Bragantino, que não começou bem nesse campeonato, não mostrou grande força. O Corinthians, por sua vez, já vem com um time bem entrosado do ano passado e tem tudo para sair de hoje aí com mais uma vitória nesse Paulistão. Trabalha a bola o Corinthians, Jorge Henrique foi para o chão. A arbitragem está pegando primeira falta do jogo, cometida em cima do Jorge Henrique. Você vê ali a chegada em cima do jogador corintiano, Jorge Henrique, que volta ao time na vaga do Ronaldo. Está sendo poupado aí para jogar Libertadores da América, o timão que enfrenta o Tolima na semana que vem. Cobrança de falta. Roberto Carlos, você observando a movimentação dos jogadores ali dentro. O Jusilei sendo vigiado lá pelo Everaldo. O Bruno César sai da bola. Deixa a cobrança lá para o Roberto Carlos. Mandou abrir o Gilvan, corajoso. Roberto Carlos levantou para a área. Chega cortando a defesa do Bragantino.
Essa sobra volta no Roberto Carlos. Tentou o drible de corpo o Bruno César. Tocou por último na bola o Nego. E o Corinthians ganha arremesso manual. Dentinho. Tenta se livrar da marcação do Júlio César. Último toque foi do jogador do Bragantino. Se encaminhando lá para o Dentinho. Esse é o Júlio César. Uma grande distância ao Roberto Carlos. A jogada para a área. A jogada característica do Roberto Carlos. Jogou lá dentro da primeira trave. Tentou o domínio. Dentinho foi para o chão. Arbitragem manda o jogo seguir. Apenas tiro de meta para o Bragantino. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Chegamos a 3 minutos do primeiro tempo. Então a posse do Bragantino, tentativa de ligação. Lá na frente o Chicão evita a saída e fica com ela o jogador corintiano. Corinthians que contratou 4 jogadores. O Wallace, que está no banco de reservas, que é zagueiro. O Luiz Ramírez, que veio do Universitário do Peru. Lateral esquerdo, Fábio Santos, que já foi regularizado e já terá aí condições de atuar na terceira rodada. E também o William, que veio do Figueirense. Tentativa de jogada com o Dentinho no meio de 2. Ficou por último na bola a marcação do Bragantino. Vai se encaminhando lá para frente o Bragantino. Esse é o Marcos Aurélio voltando lá para trás. Mais um arremesso manual. O Corinthians ganha. Se movimenta lá na frente Jorge Henrique. Recebe. E trás está pegando um toque de mão do Éder. Quando o Jorge Henrique tentava o drible. Vamos ver o lance. A bola de fato pega da mão esquerda do Éder. Pareceu ser intencional, né, Fred? Me deu essa impressão, sim. Vale lembrar, Cleiton, que todos os árbitros, os 5 que estão envolvidos nessa partida, eles estão com rádio comunicador, mesmo usado na Copa do Mundo da África do Sul. Então, se o árbitro não vê o bandeirinha, vê o auxiliar de fundo, vê, aí fica muito difícil não marcar. Para cobrança de falta lá o Chicão. Chegamos a 5 minutos do primeiro tempo. Corinthians ganha uma boa oportunidade. E para a bola Chicão, caminhou, colocou, a bola pegou na barreira. E o Corinthians ganha escanteio. Segue caminhando lá para a área o Chicão. Também por ali o Dentinho. O Jorge Henrique, vigiado pelo Éder, vem bola para a área. O Bruno César preferiu bater curtinho. Devolução para ele, de pé direito ele cruza. Afasta o Marcos Aurélio. Cabeceia Roberto Carlos. Tenta sair para o jogo Bragantino. Mas o Corinthians não deixa. Passe em profundidade para o Jusilei, cobertura do Marcos Aurélio. Para ceder mais um arremesso manual para o Timão. Estádio Nabi Bichedi recebendo um público excepcional. Posição de bola do Moacir. Dentinho. Tenta se livrar de 2. Chega ali o Nego na marcação e ganha a força de bola para o Bragantino. Cleiton. Sim, André. Em relação ao quinteto, né, que agora trabalha em campo aqui, uma novidade do Campeonato Paulista, o árbitro ele só pode falar no rádio comunicador, como bem disse o Fred Soares, é um rádio também usado na Liga dos Campeões. Os árbitros que ficam na linha atrás dos gols, elas não podem fazer gestos corporais, eles só podem avisar no rádio, lembrando que a última palavra, a decisão final é do árbitro. Olha o Bragantino descendo, tentativa do Nego, cobertura feita pelo Leandro Castan, a bola vai se perdendo a linha de lado. Aí um dos auxiliares, esse atrás do gol aí do goleiro Júlio César. Esse no Bragantino, bola para a área, toque de cabeça do Nego, lá para o alto, Júlio César vai lá em cima, dá um soco na bola. Vinícius Furlan e o Marcelo Lima são os auxiliares que estão atrás dos gols. Faz a finta Everaldo. Chega por baixo. O Bruno César. Mandando a bola para fora. Está revendo o ataque do Bragantino. A tentativa do Nego. Como ele cabeceou, foi para o chão. Houve alguma coisa aí, Fred? Nada. Lance normal. Descendo o time da casa. Falta marcada. Em cima
lá do Rodriguinho. E o árbitro do jogo, Aurélio Santana Moraes, marcou, está revendo ali o toque do Ralf em cima do Rodriguinho. Preocupação do Júlio César, orientando a barreira. Se encaminhando lá para dentro da grande área o Fabrício Carvalho. Vem bola para a área do Corinthians. 8 minutos, autoriza o árbitro. Vem para a cobrança Luciano Sorriso. Bateu para a área, Júlio César dá um soco na bola. Essa bola vai ficar aqui na direita. De Júlio César para Júlio César. Acabou que o do Bragantino não conseguiu dominar a bola. Tentativa no meio-campo do Corinthians. Passe errado. Bola batida para frente até o Fabrício Carvalho. Acabou não tendo domínio, desarmado. O Corinthians tenta puxar o contra-ataque. Jusilei. Bruno César. Voltando do Jusilei. Tenta o passe mais na frente. Acabou falhando a zaga do Bragantino. Dentinho. A cobertura. Chega ali a marcação do time da casa, do Bragantino. Colocando a bola para a linha de lado. Tem bolinha na tela. Tem gol na rodada. E é gol do São Paulo, Dagoberto, no Morumbi, São Paulo 1, São Bernardo 0. Roberto Carlos dominou, bateu, desvio, a bola vai para fora. Aí você observando o pentacampeão do mundo, Roberto Carlos. Corajoso zagueiro do Bragantino, hein? Colocou a cabeça na bola no chute do Roberto Carlos, foi o Júnior Lopes. O Roberto Carlos, com 37 anos, chamando a atenção ainda pelo seu vigor físico, né? Impressionante. O preparador físico Paulinho disse que foi um dos melhores jogadores na pré-temporada. Realmente muito bem o Roberto Carlos. Bruno César. Achar um espaço para fazer o cruzamento. Afasta a zaga. Vai tentar puxar o contra-ataque o Bragantino. Rodriguinho. Jogou na frente. Fez bem o drible o Marcelinho. Acabou sofrendo falta. Jogo paralisado em Bragança Paulista. Aí o Marcelinho já se recompondo, tem pressa o Bragantino. Bola até o Júlio César. Olhou para a área, fez o levantamento, toque de cabeça, a bola vai à direita do gol. Na tentativa do Fabrício Carvalho. Após o cruzamento do Júlio César. Olha como a condição dele era legal, mas não conseguiu achar ali o movimento correto para fazer a cabeçada. O bandeirinha chegou a apontar impedimento, eu fiquei aqui na dúvida. Mas o que vale ressaltar é que o Fabrício Carvalho se movimentou muito bem, se livrou da zaga que cochilou, que deu bobeira, que não marcou o bom centroavante do time do Bragantino. Só para lembrar, é o mesmo que já jogou em outros vários clubes do Brasil e que teve um problema cardíaco quando atuava no São Caetano e quase teve que abandonar a carreira. Só voltou a jogar profissionalmente em 2007, esse problema foi em 2004. Portanto, ficou 3 anos afastado do Fabrício Carvalho. O Fabrício Carvalho jogou na Portuguesa, Ponte Preta e também no Goiás. Está vendo ali a proteção feita pelo Ralf. E o Corinthians ficando com a posse de bola. Chegamos a 11 minutos do primeiro tempo. Essa é a segunda rodada do Paulistão 2011. Você acompanhando aqui no PFC. É o técnico Tite. Como sempre, bastante participativo à beira do gramado. Vai para reposição de bola, Moacir. Jogador que veio do Sport no ano passado para reforçar o Corinthians. Recuperação do Bragantino, Marcos Aurélio. Manda a bola lá para frente. Só agora vai chegando o Fabrício Carvalho, mas antes dele fica com ela o Júlio César. Leandro Castan. Bate para frente, encontra Jorge Henrique. Coloca no chão, joga lá para trás com o Chicão. Faz bem o drible, puxa o Corinthians à frente. Jorge Henrique está passando, pedindo o Moacir. Ele prefere o toque lá na frente. Até o Paulinho. Dentinho, Paulinho. Troca passes do Corinthians. Passou o pé sobre a bola, bonito o Dentinho. O meio com o Bruno César. Foi tocada a arbitragem. Diz que o lance foi legal, o Bragantino fica com ela. Tenta botar velocidade, Marcelinho. Está pedindo na direita o Júlio César. Indo o Marcelinho, 2 em cima. Acaba caindo, ainda luta pela bola, consegue o passe até o Júlio César. Marcado pelo Roberto Carlos, ele bate para a área, a bola vai à direita do gol. O Júlio César deu um voo atrás da bola, que a bola realmente pegou uma curva.
que chegou a assustar um pouquinho o goleiro corintiano. Outro ângulo para você. E com 12 minutos, Cleiton, o Corinthians não se vale da sua maior força, né? Podia estar marcando o time do Bragantino um pouquinho mais em cima para roubar a bola e levar mais perigo. E está fazendo ao contrário, está marcando bem sim, mas no seu campo de defesa, mas às vezes a defesa acaba dando uma cochilada e permite que o Bragantino acabe chegando com algum perigo. Observando o Júlio César ali marcando o Jorge Henrique. Corinthians ganha mais uma falta. E o Roberto Carlos novamente vem para a cobrança. Dessa vez ele bate curtinho. Bruno César. Jorge Henrique. Marcado, toca lá para trás com o Roberto Carlos. Tenta armar a jogada do Corinthians. Jorge Henrique passou pedindo lá no meio o Judicilei. Bola nele. Aliás, o Moacir, que ele está por ali, acabou cruzando errado. Olha para frente o Bragantino. Recuperação corintiana. Jorge Henrique. Vindo buscar jogo. Chega o Fabrício Carvalho lá na frente. Num choque de centroavantes, leva a melhora do Bragantino. Rodriguinho. Linda jogada. Trouxe a perna esquerda, veio o chute, a bola vai para fora. Que bela jogada individual do Rodriguinho. Olha como ele recebe no meio. Deixa para trás o Moacir. Dribla também o Chicão. E aí de perna esquerda ele manda para o gol. Quase o primeiro gol do jogo. Ele se animou demais, né, Cleiton? André Hernan. Pois é, o Tite agitado aqui na beira do gramado, pedindo para usar mais, o Corinthians usar mais as laterais, explorando a velocidade do Roberto Carlos e também do Moacir. Ele acha que o Bragantino faz uma parede no meio de campo e isso dificulta a criação do Bruno César. Levantamento do Júlio César, direto para fora, são as informações do André Hernan. Teatro do gramado do Nabi Abichedi. Você observando o Dentinho também, os personagens deste jogo. Também o Ralf, jogador que veio do Grêmio Prudente para o Corinthians. Reposição de bola do Júlio César. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo. 0-0. Segue o placar. Roberto Carlos apenas esperando ali a bola para reposição. Roberto Carlos, pentacampeão do mundo, 3 Copas do Mundo nas costas. O Roberto Carlos. A bola lá para frente, não encontra ninguém, apenas o Marcos Aurélio, que faz a proteção e ganha o tiro de meta. Sócio PFC, aqui você pode mais. E você observando o Fabrício Carvalho, esse é o Marcelo Veiga. Marcelo Veiga que desde 2007 dirige o Bragantino. O lateral esquerdo, Marcelo Veiga. Jogou no Goiás, jogou na Portuguesa. Marcelo Veiga, que é treinador desde 99. Olha o Bragantino, passe longo. A direção do Júlio César lá dentro da área. Vem a bola, o toque! Gol do Bragantino! Júlio César fez o cruzamento, a bola tocou no Chicão, que colocou contra a própria rede. Repare no lance, como a bola pega na canela esquerda do Chicão. Atrás dele estava o Nego. A bola vinha nele, novamente para você. Olha como o Chicão acaba ali errando o corte e colocando contra a própria rede. 16 minutos do primeiro tempo. Bragantino 1, Corinthians 0. Fred Soares. Zé Cleito, o Bragantino acabou percebendo que o bicho não era tão papão assim. Começou a avançar dentro do gramado, se aproveitando do fato de o Corinthians marcar muito atrás. Acabou encaixando uma boa jogada. O Chicão acabou dando azar também, na hora logo depois do cruzamento do jogador do Bragantino, e acabou tocando para dentro das próprias redes. Chega a ser até um resultado justo diante do que o Bragantino está fazendo até agora em campo, mas o Corinthians tem tudo para reagir. Olha mais uma descida do Bragantino, sempre na direita. Saiu um belo passe e vem o chute. Júlio César. Na tentativa do Rodriguinho, Júlio César bem colocado. Em 2 tempos praticou a defesa. Vai ter que sair para o jogo o Corinthians. Chicão. Tentou passe na frente.
Posta a corrida o Dentinho, junto com o Everaldo. Ainda o Dentinho, o aniversariante da noite, chega na dividida e vibra muito o Luciano Sorriso. Acabou ali matando a jogada. Esse aí é o Nego, que participou, mesmo sem querer, do gol do jogo. Moacir. Tentar mais jogada o Corinthians. Passe curtinho até o Dentinho. Tentou a finta ali por baixo das pernas do Nego, que não foi na dele, e cedeu o escanteio. O Nego aproveita, acompanha o Dentinho lá dentro da grande área. Também está o Jorge Henrique. Jogadores corintianos se perfilando por ali. Escanteio já cobrado. Tentativa do Bruno César. Entra o Nego por baixo cortando. Rodriguinho. Passou pedindo na direita o Júlio César. Dessa vez o Roberto Carlos na cobertura ganha aplausos do torcedor do Corinthians. Consegue fazer o corte. Bola dominada pelo Bragantino. Lá para trás. Recebe Éder. Acabou perdendo. Jusilei. Vai atrás do prejuízo do Corinthians. Jorge Henrique. Bruno César. Passou pedindo Jorge Henrique. Tentativa de passe era no Dentinho. Acabou esbarrando no Júnior Lopes. Paulinho. Começa tudo o Corinthians. Bruno César. Você ouviu aí os gritos do Marcelo Veiga, técnico do Bragantino. Bruno César. Moacir. Se apresenta Paulinho. No meio tem o Dentinho, tem uma certa liberdade. Moacir. Tem paciência o Corinthians. Paulinho acabou dominando com o braço o Dentinho. A arbitragem está marcando. O Dentinho evidentemente não gosta da marcação do árbitro Aurélio Santana Moraes. Vamos ver o lance do gol do Bragantino. Olha, passe em profundidade, como o Júlio César ganha na corrida, faz o cruzamento. E aí o Chicão acaba colocando contra a própria rede. Deu azar no lance o Chicão. Uma outra solução que o técnico Tite vai ter que adotar daqui a pouco é resolver essa questão da armação das jogadas no meio-campo do Corinthians. A coisa está muito concentrada no Bruno César. Nem o Paulinho, nem o Jusilei estão se aproximando muito para ajudá-lo um pouquinho mais a chegar nos atacantes, o que faz com que o Dentinho às vezes volte, o Jorge Henrique às vezes volte, e por isso o Corinthians acaba não rondando demais a área do Bragantino como deveria fazer. Olha o Jorge Henrique. Vai tentar jogar de habilidade para cima do Júnior Lopes. Acabou ficando na marcação e o Júnior Lopes se livra do Jorge Henrique. Lança lá na frente, Fabrício Carvalho. Vem buscar jogo. Tenta se organizar o Bragantino. Nego. Jogou no meio até o Rodriguinho. Devolução com o Nego. Por cima da zaga, mas já está impedido o jogador do Bragantino. Auxiliar número 2. Reinaldo Rodrigues dos Santos foi quem pegou esse impedimento. Fred Soares. Na minha opinião, errou. A impressão que dá que o Moacir dava condições para o jogador do Bragantino. Reposição de bola do Corinthians. É o Dentinho. Sempre marcado ali pelo Júnior Lopes. Camisa 11 corintiano. Dentinho que é formado na base do Corinthians. Como disse o André Hernan, muito querido dentro do elenco. Está no chão o Dentinho, falta cometida pelo Everaldo. Jogo paralisado nesse momento em Bragança Paulista. Chegada do Everaldo, foi com o pé direito, foi com os dois braços. Também para evitar a progressão do Dentinho. Trabalha a bola o Corinthians. Chicão. Moacir. Tentativa ali do Dentinho, buscou a jogada de efeito, dominou com o braço ali o Éder. O jogo segue, bola com o Corinthians. Bruno César. Muito passe até o Jorge Henrique, passou pedindo lá na frente o Jusilei, passe muito forte. Aí facilitou a vida do Gilvan. Esse é o Nego, jogador que veio do Anapolina. Passou o pé sobre a bola, Éder. Éder.
Bola chega na esquerda até o Nego. Toca a bola o Bragantino. Corinthians tenta tomar o espaço para dificultar a vida do Bragantino. Aí a bola é sempre aberta com o Júlio César, bastante acionado nesse primeiro tempo. Corte feito. Jorge Henrique pediu falta, mas não foi atendido. Olha o lance. Vai puxar o Jorge Henrique, Fred? Olha, me deu a impressão que sim. Vem o Bragantino. Nego. Pra cima da marcação. Vão jogando errado. Falhou a marcação do Corinthians. Luciano Sorriso. Lindo passe. Já está impedido o ataque do Bragantino. Auxiliar número 2. Novamente marca impedimento do ataque do Bragantino quando o Marcelinho entraria na cara do gol. Mas é um lance polêmico, hein? Isso difícil. Olha, a impressão que me dá é de que o jogador tinha condições, sim. O Bandeirinha acho que marcou muito mais no reflexo, né? Quando deveria ser o contrário, porque a determinação da FIFA é que, na dúvida, mandar o lance prosseguir. Olha só como o jogador ali dentro da meia-lua, o Leandro Castan, parece estar na mesma linha, Fred, do Rodriguinho. E eram não só o Rodriguinho, como também o Marcelinho, né? Eram os dois. E aí seria o segundo erro desse Bandeirinha, prejudicando muito o Bragantino nesse momento do jogo. Bola ficando com o Júlio César. Vai pra cima o Corinthians. Jusilei. Dentinho. Ficou no chão o Dentinho, sentindo a perna esquerda. O Jorge Henrique coloca a bola para a linha de lado. Tá no chão o Dentinho. E o primeiro cartão amarelo do jogo aparece lá para o Marcos Aurélio, capitão do Bragantino. Foi quem deu essa chegada dura aí em cima do Dentinho. Olha o lance novamente, Fred. É o Chicão pelo meio da área. A impressão que o Castan também dava condições. Olha, no mínimo é um lance duvidoso. É aquela história, na dúvida tem que mandar seguir. Chegamos a 25 minutos do primeiro tempo. Bola batida para frente. Pelo alto. Sobe lá o Marcos Aurélio. E dessa vez acaba sofrendo ali o troco do Dentinho, que agora vai levar o cartão amarelo. O Marcos Aurélio acabou ali parando, né? De valorizar um pouquinho essa marcação. Olha a entrada anterior do próprio Marcos Aurélio em cima do Dentinho. Foi direto na perna. E o juiz mostrou que tem critério, né? O Marcos Aurélio entrou firme no Dentinho, levou o cartão amarelo. Na hora do revide, mesma coisa, amarelo pro Dentinho. O Marcos Aurélio, que tem 33 anos de idade, jogou no Fluminense, jogou no Cruzeiro e agora está no Bragantino. Foi na maldade o Dentinho ali. Foi direto nas costas do Marcos Aurélio. Ela vem pelo alto. Tentativa do Fabrício Carvalho. Chega cabeceando o Leandro Castan. Evita a saída do Corinthians. Mas o passe acabou sendo errado. Éder. E começa tudo o Bragantino. Chegada ali do Jorge Henrique. Em cima do adversário. Arbitragem tá dando apenas falta. Bragantino, que teve aí uma grande participação no cenário nacional na década de 90, onde em 1990 mesmo foi campeão paulista e em 91 foi vice-brasileiro. Levantamento para a área, o Fabrício Carvalho está ali marcado pelo Leandro Castan. Vem o Júlio César, corre, joga lá para a área, chega cortando a zaga do Corinthians. A bola vai se perder na linha de lado. E o Tite segue quieto à beira do gramado, tentando arrumar ali posicionamento com os seus defensores. O Aurélio está ali dentro. Vai tentar um cabeceio. Tentou o toque para trás, chega cortando o Roberto Carlos. Olha só que bela jogada do Marcelinho, trouxe a perna esquerda. Acabou jogando em cima da marcação. Abre o contra-ataque o Corinthians. Calmou a jogada
o timão lá atrás com Roberto Carlos. Essa transição rápida da defesa para o ataque é que o Corinthians não consegue fazer até agora. E por isso não vem criando oportunidades. O goleiro Gilvan até agora mal trabalhou. Dentinho. Se apresenta para o jogo lá na frente o Jusilei. Agora sim. Bola no camisa 8 corintiano. Olha o passe longo para o Moacir. Linha de fundo. Cruzou. Gilvan só ficou olhando, afastou a zaga do Bragantino. Jusilei. Tentou passar por dentro do Nego. Acabou perdendo. Contra-ataque do Bragantino. Marcelinho. Bora ainda com ele. Acaba se perdendo a bola linha lateral. Sócio PFC. Aqui você pode mais. Trabalha a posse de bola o Corinthians. Domina Chicão. Atrás do prejuízo o Timão. Corinthians que venceu a Portuguesa na primeira rodada por 2-0. Dentinho segue ali, reclamando com a arbitragem. Foi puxado pela camisa ali o Dentinho. Dessa vez pelo Everaldo. Vamos ver se foi puxado mesmo. Ah, foi sim. Claro que foi. Ficou apenas a marcação da falta para o Corinthians. É para cobrança sobre o César. Bateu rápido. Dentinho. Vai para cima do Nego. Último toque do jogador do Bragantino. Tem pressa o Corinthians. Bruno César. Articula a jogada na perna esquerda. Achou Roberto Carlos livrinho. Do outro lado. Paulinho. Lá para trás com Roberto Carlos. Inverte o jogo. Pro Dentinho novamente. Levantou para a área. Corta Marcos Aurélio. Sobra fica com o Paulinho. Corinthians pressiona. Novo corte. Bola volta com Roberto Carlos. Paulinho. Aliás, o Jorge Henrique levantou para a área. O toque de cabeça da zaga do Bragantino para afastar com o Marcos Aurélio. A sobra vai ficando com o Júlio César. Bate para frente. Chegamos a 30 minutos do primeiro tempo. O Bragantino vai vencendo o Corinthians por 1-0. Essa é a segunda rodada do Campeonato Paulista. Bragantino que vem de derrota para o Americana por 1-0. Passa na frente, Bruno César. Briga por ela. Acaba perdendo, Fabrício Carvalho. Sai da grande área, vem buscar jogo. Achou o Rodriguinho. Passe longo, mais um impedimento marcado. Novamente o auxiliar número 2, Reinaldo Rodrigues dos Santos, trabalhando bastante. Fred Soares. De novo eu fiquei na dúvida. A impressão que dá que o jogador do Corinthians estava à frente, gente. E aí seria o terceiro impedimento mal marcado. O jogador do Bragantino entraria novamente na cara do gol. É bem verdade que o Júlio César estava bem no lance também. Mas olha, tá com a bandeirinha descalibrada aí o nosso auxiliar, hein? Jorge Henrique. Mas a proteção vai para o chão. A arbitragem manda o jogo seguir. Bragantino tenta correr ali com a bola e ganha uma falta. A chegada do Paulinho em cima do Luciano Sorriso. Aí o Paulinho que jogou no próprio Bragantino. Chegou no ano passado para reforçar o Corinthians. Nego. Chuteirinha amarela. Joga até o Rodriguinho de chuteira azul. E achou lá na direita o Júlio César. Será que chega na bola? Passe muito forte. Apenas tiro de meta, pede desculpas lá o Rodriguinho. Sócio PFC, aqui você pode mais. O Corinthians, que com a vitória diante da Portuguesa, estava na quarta posição, né? Isso evidentemente, quando se em consideração critérios de desempate. Enquanto ficando um pouco para trás. É falta marcada, mas ainda tem muito jogo pela frente. O torcedor pedindo cartão. 7º lugar. Corinthians vai ficando com esse resultado. Olha a chegada do Marcos Aurélio em cima do Dentinho. É o duelo do jogo, né? Marcos Aurélio. Marcador implacável. O Dentinho ganhou o Marcos Aurélio de presente de aniversário, né? Olha o Dentinho. Tá com raiva o Dentinho. Você caminhando lá para o Chicão. Por isso lá o árbitro vem para cobrança sobre o Bruno César. Vai levantar para a área. E perna esquerda jogou lá dentro. Fica cortando o Marcos Aurélio.
Essa sobra vai ficar com o Roberto Carlos. Insiste o Corinthians. Roberto Carlos jogou para a área. Mais um corte do Marcos Aurélio. Pelo alto chega Ralf. Chicão. Lançamento lá na frente. Um recuo feito até o Gilvan. E por ali aproveita para ganhar alguns minutos preciosos. O goleiro do Bragantino. Corinthians que segue atrás de um atacante para ficar no banco de reservas. Quando o Ronaldo, para ser uma opção, né? E quando o Ronaldo também não tiver condições de jogo, né? Souza no ano passado era quem exercia essa função, Fred. Agora o Corinthians procurando alguns nomes no mercado. Tá fazendo falta um jogador com essas características no Corinthians? Não só no Corinthians, como em outros clubes do Brasil. O Fluminense, por exemplo, tenta também um centroavante para que seja o substituto do Fred, né, que se contunde até com uma certa frequência. O Washington se aposentou, ele está atrás de um atacante. Outros grandes clubes estão na mesma situação. É um jogador que está valendo ouro hoje no mercado. Com relação ao Souza, ele acabou não dando certo no Corinthians, foi emprestado aí ao Bahia, embora o Corinthians ainda pague boa parte do seu salário. Olha o Bruno César. Tentou ali se livrar da marcação do Éder e arrumou um escanteio. Corinthians ganhando uma boa oportunidade e vai se encaminhando lá para a área. O Éder. Na cobrança do escanteio, o Bruno César, o Chicão, juntamente com o Leandro Castan. Ambos lá dentro para tentar o cabeceio. Agora vai chegando o Chicão. Bruno César levantou para a área, ficou Gilvan. Toque de cabeça para o alto. Chicão jogou lá dentro. Corta a zaga. Rodriguinho chegou ali dando um pontapé no Rodriguinho Paulinho. E o árbitro do jogo está marcando a falta. A chegada ali do Paulinho direto na perna direita do Rodriguinho. Tem a posse de bola Bragantino. Everaldo. Uma finta perigosa, o Everaldo. Acabou perdendo. Jusilei puxa o Corinthians à frente. Se apresenta Jorge Henrique. Ele prefere o Bruno César. Fez a finta. Ainda o Bruno César no meio de dois. Tentou ali a enfiada de bola. Acabou tendo que pedir desculpas porque o passe foi muito forte. Aí voltando lá o Paulinho. 35 minutos do primeiro tempo. Reposição de bola, Gilvan. Gilvan que teve passagens pelo Palmeiras. Rival principal do Corinthians. Jorge Henrique. Vai encarar a marcação do Júnior Lopes. Por baixo o Júnior Lopes na complementação. Manda para frente Júlio César. Para frente o Paulinho, não encontra ninguém. Apenas o Marcos Aurélio. O jogo fica aéreo. Chicão rebate. Coloca no chão o Corinthians com o Dentinho. Bastante participativo no jogo, Dentinho. Roberto Carlos. Passa na fogueira para o Jorge Henrique. Também puxou com ele o Éder. Acabou levando a pior o jogador do Bragantino. Olha só a chegada ali do Jorge Henrique em cima do Paulinho. Aliás, do Éder. Direto ali nas pernas do jogador do Bragantino. É só ainda puxou a camisa ali do Éder, o Jorge Henrique. Fica com a bola o Corinthians. Atrás o prejuízo, o Timão. Leandro Castan. Roberto Carlos pede movimentação lá na frente. Dentinho. Ainda ele. Prende bola. Agora aparece o Paulinho. Volta no Dentinho. Jogadores corintianos se movimentando ali na frente. Jorge Henrique descolou. Bom passe muito forte. Ela veio de graça para o Gilvan. O Corinthians cai fácil ali. Cai facilmente na marcação ali na intermediária do Bragantino, que está jogando com inteligência. Vencendo por 1-0 dentro de casa, se postou e vai tentar só o contra-ataque. O Corinthians é que não consegue arrumar um jeito de furar esse bloqueio defensivo aí do Bragantino. Dentinho. Tenta puxar o Corinthians à frente. Belo drible. Aí primeira velocidade o Dentinho. Chega na marcação o Júlio César. Roberto Carlos. Se apresenta no meio, Jusilei. Pede a passagem do Moacir. Bola para ele. A chegada é boa do Corinthians. Levantamento para a área. Toque de cabeça. Gol!
Jorge Henrique empata o jogo em Bragança Paulista. Você está revendo a jogada de linha de fundo do Moacir, certinho na cabeça do pequenino, porém eficiente Jorge Henrique. Por outro ângulo para você, o gol de empate do Corinthians, sem chance para o Gilvan, que vinha voltando ali para o meio. 37 minutos do primeiro tempo, mais uma vez. O gol de Jorge Henrique na sua volta ao Corinthians. Tudo igual em Bragança Paulista. Jorge Henrique iguala o placar. Bragantino e Corinthians 1-1. Fred Soares. E depois, jogadores corintianos aproveitando para fazer uma homenagem ao Dentinho. Dedicando o gol ao Dentinho, claro. Na primeira vez que o Corinthians conseguiu uma troca de passes objetiva, né, usando a lateral do campo, como o próprio técnico Tite tinha pedido, o Moacir acertou um belo cruzamento para uma cabeçada precisa do Jorge Henrique, né, que é um jogador pequenininho, mas que tem boa impulsão, tem um belo senso de oportunismo. 1-1 é a chance que o Corinthians queria para tentar a virada ainda nessa primeira etapa. Sai para o jogo o Bragantino. Nego. O jogo fica equilibrado. O Nego trouxe a perna direita, jogou para o alto. Sócio PFC, aqui você pode mais. Reposição de bola do Júlio César. Chegamos a 39 minutos e meio. Marcos Aurélio bate para frente. O jogo ganha emoção em Bragança Paulista. Rodriguinho abre o jogo até o Nego. Chega na cobertura, Jusilei. E o torcedor do Corinthians gosta, evidentemente. Em espaço, o Jusilei vai avançando. No meio tá pedindo o Bruno César. Tabelou com o Jorge Henrique. Seria no Jusilei. Acabou ali a recuperação do Bragantino sendo mais eficiente. E aí a falta marcada. Cleiton. Em cima do Júlio César. André Hernan. Pois é, e o Tite, agora no momento em que o Jorge Henrique, autor do gol, leva o cartão amarelo. Apareceu o Jorge Henrique ali, depois a gente vai confirmar. Jorge Henrique mesmo. O Jorge Henrique, a camisa 9 caiu muito bem para ele, né? Substituindo o Ronaldo hoje, camisa 9, ele tem só 1,68 m. Foi lá, dá para dizer que ele foi lá no segundo andar e empatou o jogo pro Corinthians, Cleiton? Podemos dizer sim, subiu muito o Jorge Henrique. Lembrou até um pouquinho o Romário, né? Na Copa do Mundo, pelo menos aquele gesto de cabeça, né? Do Jorge Henrique. Baixinho, mas subiu muito o Jorge Henrique para empatar esse jogo para o Corinthians. Marcelinho já recomposto. Chegamos a 40 minutos. Ativa de lançamento longo, forte demais. O Júlio César vai atrás dela. Evita a saída. Nesse final de primeiro tempo em Bragança Paulista. Estádio na Abichedi. Completamente lotado. É o Júlio César. Assim, opção. Goleiro corintiano. Joga a bola no Leandro Castan. Vai pressionar a saída de bola o Marcelinho. Deu um carrinho ali por baixo. O Marcelinho acabou ganhando a posse de bola. A posição de bola do Júlio César. Luciano Sorriso. Marcelinho. Fabrício Carvalho. Vai buscar jogo. Éder. Joga a bola na esquerda até o Nego. Mano a mano pra cima da marcação. Ainda o Nego trouxe a perna direita. Bateu no canto o Júlio César. Tranquilo. Fez a defesa. E aí o torcedor do Corinthians fazendo a sua festa em Bragança Paulista. Torcedor do Corinthians que sempre comparece em peso onde quer que o time esteja. Moacir. Começa atrás o Corinthians. Chicão. Está jogando lá atrás com o Leandro Castan. Leandro Castan formado no Atlético Mineiro. Ativa de passe à frente. Coloca no chão. Rodriguinho. Acabou desarmado. E depois acabou ali fazendo a falta em cima do Jusilei e vai levar cartão amarelo. O Rodriguinho. Segundo cartão amarelo para o Bragantino no jogo. Está revendo o lance, como ele foi desarmado primeiro pelo Ralf, depois acabou ali puxando o Jusilei. Moacir. Bruno César tabelou com o Moacir. Tentou ali colocar na frente. Acabou jogando a bola direto para fora. E o Dentinho, aniversariante da noite, já foi homenageado na comemoração do gol do Corinthians, o Dentinho.
Olha só a bobeada da defesa do Corinthians. Marcelinho colocou na frente, não está valendo mais nada. Arbitragem ali, está marcando uma irregularidade do ataque do Bragantino. Aí o gol do Corinthians, como o Jorge Henrique subiu no meio do Marcos Aurélio, que é um jogador alto, e também do outro marcador do Bragantino. E aí, o parabéns para você, dos jogadores do Corinthians, para o Dentinho, que depois foi ali levantado, jogado para o alto pelos seus companheiros. Jorge Henrique, logicamente, acabou ali homenageando o Dentinho. Olha o Corinthians. Bruno César. Passou o pé sobre a bola. 3 em cima. Acabou perdendo. No passe errado do Marcos Aurélio. Jusilei vem na recuperação. Dentinho. Conseguiu o drible. Ainda ele. Joga lá para trás com o Bruno César. 44 minutos do primeiro tempo. Inverte o jogo com o Roberto Carlos. Belo passe de peito. Jorge Henrique tentou colocar. Acabou jogando por cima do gol. E aí o Tite. A loucura no banco de reservas. Olha que belo passe do Roberto Carlos, hein? E passe de futevôlei, né? E o Jorge Henrique tentou colocar no ângulo. Acabou mandando por cima. E o Tite no gramado. À beira do gramado. Deu aquela batida ali no banco de reservas, né? A conclusão do Jorge Henrique não foi das melhores, mas ele tá com crédito, né? Tá jogando bem, tá participando bem da partida e tá com confiança, né? O jogador, quando tá com confiança, é isso mesmo, ele tenta. Placar justo no primeiro tempo, Fred? Olha, o Bragantino foi melhor nesse primeiro tempo, mas o Corinthians é o Corinthians, ele é muito forte, tem jogadores de muita qualidade. Então, na primeira vez que conseguiu acertar uma jogada, méritos principalmente pro Moacir, que conseguiu um belo cruzamento, conseguiu um empate. O Corinthians tem tudo para conseguir a vitória no segundo tempo. Fim de jogo no primeiro tempo, não quis acréscimos. O árbitro do jogo, tudo igual em Bragança Paulista. 1 para o Bragantino, gol do Chicão contra. 1 também para o Corinthians, gol marcado pelo Jorge Henrique. Torcedor do Corinthians. O intervalo do jogo mesmo com essa igualdade segue ali fazendo a sua festa. O Moacir e o Júlio César aproveitam para colocar o papo em dia. E o quinteto de arbitragem ali se juntando. Cleiton. Diga, André. Vou falar aqui com o Roberto Carlos. Queria saber do Roberto Carlos como é que foram esses primeiros 45 minutos como capitão. Deu até passe de futebol, é isso? O menino lateral direito deles é muito rápido. Ele está jogando de ponta direita. Estou tentando organizar só a defesa com nós 4 ali atrás. O Jusilei fazendo essa cobertura no lateral, né? Mas o primeiro tempo foi bom, foi igualado. Eles tiveram um pouco mais de oportunidades de posse de bola. Mas o nosso time está bem, a gente sabe, está perdendo, mas a gente mantém a calma e conseguimos empatar. Tá certo, obrigado aí ao capitão Roberto Carlos. Eu aproveito para falar aqui com o Dentinho. Dentinho, o Jorge Henrique fez o gol, lá Ronaldo, né, subiu, foi lá no segundo andar. E o gol, parabéns para você, né? Aliás, parabéns. Muito obrigado. Você vê como que o grupo é unido. A gente fez um excelente gol, dedicou a mim, então fico muito feliz. Mas o nosso time não fez um excelente primeiro tempo. O juiz também não está ajudando, mas não tem que procurar melhorar. Moraes, árbitro do jogo, que autoriza. Vamos para os 45 minutos finais de Bragantino 1, Corinthians também 1. Essa é a segunda rodada do Paulistão 2011 e você acompanhando aqui no PFC. Trabalhando a posse de bola o Rodriguinho. Tu passa na frente com o Fabrício Carvalho. Chega a antecipação corintiana. Everaldo. Dentinho. Acaba apenas marcando a distância. Nego. Deixa de lado. Esse é o Marcelinho. Passa o pé sobre a bola. Marcado pelo Jusilei. Tenta começar lá atrás. Acaba errando o passe. Recuperação do Ralf. Articula a jogada do Corinthians. Pisa sobre a bola Dentinho. Tá pedindo no meio Bruno César. Passou correndo pelo meio Paulinho. Agora sim ela chega no Bruno César. Jorge Henrique. Luiz em cima. Acabou ali. Antecipando-se ao Jorge Henrique. O Júnior Lopes. E arrumando arremesso manual. Vai para a reposição de bola Bragantino. Vamos ao gramado. André Hernan.
Pois é, Cleiton. A gente tá vendo ali agora atrás do gol do Júlio César uma enorme fumaça negra que a torcida do Corinthians colocou aqui. Já não, nesse momento já vai adentrar ao gramado e obviamente atrapalhando o jogo. Olha como a névoa agora se faz presente no estádio e é bem atrás do gol onde é que está o Júlio César. Ralf. Passe do Dentinho. Tenta construir a jogada do Corinthians. Chicão. O zagueiro vem alimentando o ataque. Jogou na frente, falhou a zaga. Acabou ali o Jorge Henrique não dominando. Então vai ficando com o Gilvan. Aí o Júlio César já encoberto pela névoa que se faz presente no estádio. Ela vem justamente ali, como informou o Hernan, atrás do gol onde está posicionado a torcida do Corinthians. Júlio César. Rodriguinho. Inverte o jogo. Dominou com o braço. O Éder. Ele reclama ali com a arbitragem. Olha só por esse ângulo. Já cobre uma das torres de iluminação, a névoa corintiana. São os sinalizadores, né? O torcedor ali acabou acendendo. Trabalha para o Corinthians. Moacir. Ralf. Moacir. Passe de perna esquerda na frente até o Jorge Henrique. Ele busca jogo, Moacir. Agora a fumaça já começa a tomar conta de todo o estádio. Olha o Paulinho. Deixou para trás o marcador. Pé direito, Gilvan. Olha só para a bola vem. Em cima do Nego. Sobra dentro do Corinthians. Jusilei. Olhou para a área. Levantou um toque de cabeça. A bola vai à direita do gol. Na pressão corintiana. Olha que belo drible do Paulinho. Como ele encheu o pé direito. E o Gilvan fez grande defesa. E aí o toque de cabeça do Moacir, que acabou perdendo dentro da pequena área. Diga, André. Pois é, como você bem disse, a fumaça já toma conta do gramado aqui do Nabi Abichedi. Eu perguntei para o quarto árbitro, existe a possibilidade de paralisação do jogo? Ele disse, ainda não, mas pode haver sim. É porque a visibilidade, né? Se a névoa tomar conta, vai se tornar complicada. Olha o Jorge Henrique. Passe no meio, chega roubando o Éder. Rodriguinho. Achou bem na direita o Júlio César. Ele corre atrás da bola, consegue evitar a saída, mas não dá prosseguimento à jogada. Atrás dela, Roberto Carlos. Recua lá atrás para o Júlio César, na fogueira. Teve que se virar lá o goleiro corintiano. Conseguiu jogar essa bola para a linha de lado. É o Roberto Carlos, hoje capitão do Corinthians. A posição de bola do Júlio César. Se apresenta para o jogo Marcelinho. Com um escanteio. Aos 5 minutos do segundo tempo. Aí o Júlio César encoberto pela névoa. E numa jogada de bola alçada na área, Cleiton, com essa névoa aí, com essa invisibilidade, né, provocada pela fumaça, pode complicar muito a vida do goleiro ou de quem tenta subir de cabeça para tirar a bola, né? Vem bola para dentro do Corinthians. Júlio César levantou lá dentro. Corta Leandro Castan. Roberto Carlos. Tira da grande área. Atrás dela o Dentinho. Diz ele, chega ali o Luciano Sorriso. Fazendo um recuo lá atrás para o Gilvan. Éder. Sai para o jogo Bragantino. Júlio César. Prende bola, marcada a distância. Do passe longo, Roberto Carlos. Chega fazendo o corte. Aí você observando a movimentação lá dentro da grande área. O Marcos Aurélio jogou o Jorge Henrique longe, né? É o Roberto Carlos Cleiton. voltando lá para a grande área. Diga, André.
Pois é, o Marcos Aurélio, que na Ponte Preta era Marco Aurélio e usava a camisa 7. Foi numa numeróloga, aí adotou o Marcos Aurélio. Ele é irmão do Bernardo, ex-zagueiro do São Paulo. Bernardo dos Santos, do São Paulo. E agora usa 4. Né? Cobrança do Júlio César. Levantou para a área. Júlio César, o goleiro do Corinthians, vai lá em cima e faz o corte. O recuo. Até o Gilvan. Bate para frente o goleiro do Bragantino. Tenta lá o campo de ataque. Moacir. Faz o corte parcial. Fabrício Carvalho clareou, bateu e jogou por cima. Sócio PFC, aqui você pode mais. Aí o torcedor do Bragantino, nas dependências do Nabi Abichedi, o Moacir, já leva a mão ali ao rosto. Subiu 2 vezes de cabeça no lance anterior. Quase que desarma o disjuntor do Moacir ali, hein? Já está recomposto. Olha só o lance anterior. No choque cabeça com cabeça do Moacir com o Rodriguinho na disputa de bola. Bruno César. Achou na esquerda o Paulinho. Marcado ali por 2 jogadores. Consegue o passe lá com o Roberto Carlos. O Corinthians toca a bola. E acertaram no meio do caminho ali. Foi o Fabrício Carvalho quem fez a falta. Acertaram o Ralf. Olha como ele vai direto ali no pé de apoio do Ralf. Chegada maldosa do Fabrício Carvalho. Fabrício Carvalho que está com 32 anos. Leva, sai Paulinho, leva. Roberto Carlos. Lança lá na frente. Toca de cabeça do Dentinho, chute de primeira, Gilvan! Foi no cantinho. Na finalização do Jusilei. Agora o passe do Roberto Carlos foi espetacular, a ajeitada do Dentinho. E a intervenção do Gilvan após o belo chute do Jusilei. Que jogada do Corinthians. Pegou a defesa do Bragantino de surpresa, né? O Everaldo foi mal, deixou que o Dentinho escorasse essa bola aí pro Jusilei. Bruno César. Dentinho. Começa com Bruno César. O Corinthians vai tentando furar o bloqueio da defesa do Bragantino. Dessa vez não conseguiu. Marcelinho. Reclamou de falta. E o Jusilei vem recuperando. Paulinho. Atrás com o Chicão. Demonstra paciência o Corinthians. A essa altura do campeonato, Fred? Mas a postura é outra, o Cleiton. O Corinthians está jogando muito mais agora no campo do Bragantino, pressionando mais o seu adversário. E aí, se isso se mantiver, muito provavelmente o Corinthians vai conseguir aí virar o placar. Cleiton. Diga, André. Pois é, o Jorge Henrique podia prosseguir a jogada, chegou à linha de fundo, mas quando ele olhou para trás para cruzar, ele viu o Moacir caído perto do círculo central, botou a bola para fora. O jogador do Corinthians está sendo atendido. Nessa hora o departamento médico do Corinthians já está no gramado e vai sair de maca. Você viu que bela caneta, né? O Jorge Henrique aplicou, né? Isso aí depende, evidentemente, como você chama na sua praça, né? Em que você joga a bola, caneta, o vinho, enfim, tem túnel, né? Tem inúmeros nomes. Esse drible entre as pernas. 10 minutos do segundo tempo, jogo paralisado em Bragança Paulista. O Moacir vai sendo retirado de maca. Moacir que vem sendo uma das boas figuras em campo do Corinthians, né? Mesmo o Corinthians não tendo jogado tão bem na primeira etapa, ele sempre se ofereceu ali pelo lado direito do campo. E na primeira vez em que o Corinthians conseguiu articular uma boa jogada, ele foi lá e acertou um cruzamento muito bom pro Jorge Henrique fazer o primeiro gol do Corinthians na partida. Aí o choque cabeça com cabeça do Moacir com o Rodriguinho. Olha como ele leva as mãos ao rosto. André Hernan. Pois é, e o técnico Marcelo Veiga aproveita para fazer a primeira alteração na equipe do Bragantino. Foi embora o Fabrício Carvalho com a 9, está em campo o Juninho Quixadá com a 18. Juninho Quixadá, jogador baixinho, 1,68 m, muito veloz. Aí, portanto, primeira modificação promovida pelo Marcelo Veiga. O Juninho Quixadá vindo para o jogo. Moacir nesse momento sendo examinado ali pelo departamento médico corintiano.
Tá dando pinta que vai voltar. Rebate Marcos Aurélio. É a confirmação da alteração. A entrada do Juninho Quixadá na vaga do Fabrício Carvalho. A bola vai ficando com o Júlio César. No sinal ali o goleiro corintiano. A névoa já se dissipa em Bragança Paulista e o Moacir já em campo. Domina Moacir. Tentativa de passe na frente com o Dentinho. Em cima dele estava o Everaldo, que ganha arremesso manual para o Bragantino. Tem pressa lá o Everaldo. Lá na frente. Jusilei tentou o domínio, acabou perdendo. Éder. Abertura de jogo até o Júlio César. E avançando o Bragantino. Levantou para a área, a bola passa por todo mundo. Sócio PFC, aqui você pode mais. Domina Nego. Olha o Bragantino. Opa. No chão o Nego. Chegou o Ralf fazendo a falta. Parando a jogada. Novamente para você a chegada do Ralf. Direto na perna direita do Nego. Por outro ângulo para você. A falta cometida em cima do jogador do Bragantino. Preocupação do Júlio César. A imagem atrás do gol, ele orientando a barreira. Saiu da bola lá o jogador do Bragantino. Vai ficar para o Júlio César. Autoriza lá o árbitro, apenas um jogador na barreira. Júlio César levantou para a entrada da área. Toque de cabeça foi dado pelo Moacir. Escanteio para o Bragantino. O Everaldo e o Jusilei até numa cena bonita. Os dois se abraçando, os dois adversários. Honrando o fair play. Vem para a cobrança do escanteio o Nego. Aí o Nego, 25 anos de idade, segunda temporada dele no Bragantino. Movimentação dos jogadores ali dentro, o Marcos Aurélio, que é alto, tá por ali também o Everaldo. Marcação corintiana se arrumando também. Corrige o árbitro. Vem para a cobrança o Nego, fechado. Chega cortando de cabeça a defesa corintiana. Tem pressa o Nego. Evolução do Everaldo, no Nego. Perna direita, jogou para a área. Ela cruza toda a extensão. Vai sobrar com o Juninho Quixadá. Ele é rápido na perna esquerda. Trouxe para a direita, fez o levantamento. Afasta Ralf. Sobra do Júlio César, matou no peito, finalizou. E arrumou um escanteio. Bragantino pressionando. E o Marcelo Veiga na bronca. Chicão passando orientações aos seus companheiros. Torcedor do Corinthians nas arquibancadas. Movimentação ali do Júnior Lopes. O levantamento de pé direito. Ficou Júlio César no toque de cabeça. A defesa do Corinthians. Jusilei manda para longe. Essa sobra vai ficar lá atrás com o Gilvan. Vai lançando na frente o goleiro. Gilvan jogou lá dentro. Juninho Quixadá. Condição legal. De perna direita, jogou para trás. Rodriguinho bateu. Júlio César no centro do gol faz a defesa. Na boa chegada do Bragantino. O passe para trás do Juninho Quixadá e o chute do Rodriguinho. A bola ainda foi amortecida pela perna do Chicão. Insiste o Bragantino. Júlio César. Jogou para a área. Leandro Castan. Chega na cobertura. Jogando a bola para a linha de lado. O Roberto Carlos alertou, né, para a marcação ali pela esquerda da defesa do Corinthians no intervalo, mas o Corinthians não conseguiu corrigir, não. Júlio César aí continua dando trabalho e agora ganhou o auxílio do Juninho Quixadá, que também está perturbando bastante a zaga corintiana. Júlio César cruzou o rasteiro, chega cortando o Roberto Carlos. Juninho Quixadá é um jogador mais de lado do campo, né? Na vaga do Fabrício Carvalho, que é mais um centroavante. Ataque do Bragantino incomodando bastante. Júlio César. Levantamento para a área. Corte parcial. Olha a sobra lá dentro do Nego. Na dividida, leva melhor o Corinthians com o Chicão. Tentar puxar o contra-ataque o Corinthians. Dentinho.
Sempre marcado ou pelo Everaldo ou pelo Marcos Aurélio. Paulinho. Roberto Carlos. Coloca a velocidade o timão. Jorge Henrique. Bruno César. Que belo passe para a corrida do Paulinho. Consegue evitar a saída. Aí do Paulinho. Joga lá para trás para o Jorge Henrique. De primeiro passe, Bruno César. Dominou Jorge Henrique. Articula a jogada do Corinthians. Jusilei. Moacir. Passou o Jusilei. Bola nele. Matou no peito lá o Jusilei. Evitou a saída. Jogou para a área. Foi travado pelo Nego. No exato momento em que ele entra na área, a intenção dele evidentemente era jogar para a área. Pequena área, mas o Nego chegou travando. Ganha boa oportunidade o Corinthians. Aí o Jusilei. Marcado pelo Júnior Lopes. Escanteio batido curto. Chicão. Jogou lá dentro. Dentinho não teve o domínio. Rodriguinho. Inversão de jogo do Bragantino. Éder. O do Corinthians ainda está bagunçada. Rodriguinho. Bola aberta na direita até o Júlio César. Armou o corpo, cruzou direto para fora. Sócio PFC, aqui você pode mais. Olha o timão, Bruno César calibrou, bateu, a bola vai para fora. Mas passou com perigo esse chute do Bruno César. Olha como a bola vai pegar no ferro atrás do gol. E o Bruno César leva as mãos à cabeça. Só perto essa, né, Bruno? Bruno César, que no ano passado foi vice-campeão paulista com o Santo André. E desde 2010 está no Corinthians. Jorge Henrique. Recuperando a bola de perna esquerda, descola a bola, passa para o Jusilei. Cruzou para a área. Corte de cabeça do Everaldo. Sorte dele que atrás estava o Éder. Rodriguinho. E perna esquerda ele abre o jogo para o Juninho Quixadá. Colocar velocidade aí no Juninho Quixadá. Trouxe a perna esquerda para a direita. Bateu. Acabou jogando para longe. Aí leva as mãos à cabeça o Juninho Quixadá. Já no aquecimento o Edno. Banco de reservas do Corinthians. O Edno já conversando com o Tite. O lance do Juninho Quixadá. Como ele faz ali o drible, mas na hora de finalizar joga para longe. André Hernan. Pois é, e o Edno é uma das opções para o ataque do Corinthians. O ataque do Corinthians que ainda precisa de um centroavante. O Tite ontem, na coletiva de imprensa, dizia que ainda esperava um camisa 9. Até o Fred Soares, vocês já comentaram durante a transmissão. Marcelo Moreno é a opção que parece mais próxima do Corinthians, boliviano, que está no Shakhtar Donetsk. Já existem empresários ligados ao Corinthians negociando com um jogador que pode ter um desfecho ainda essa semana. Tentativa do Dentinho, falta marcada em cima do jogador corintiano. Júlio César vai ali, encara o árbitro, mas a marcação está assinalada. Novamente para você, chegada em cima do Dentinho. Perna direita do Júlio César foi quem contribuiu para a irregularidade. Você observou como o Everaldo já tinha ali jogado o Jorge Henrique para longe, né? Dentro da grande área, na briga por um espaço dentro da área. E aí o Everaldo agora conversando com o Leandro Castan. Dois ali se encaram, conversam ali. Essa conversa realmente é uma das mais amistosas. E o Everaldo vai agora para a barreira. O Gilvan é corajoso, hein? São dois jogadores do Bragantino para uma falta a ser batida para o Roberto Carlos. Jogadores se movimentando lá dentro da grande área. Roberto Carlos. Vem ele, perna esquerda, Gilvan pegou, largou. Voltou a defender o goleiro do Bragantino. E o tempo fecha.
tempo fecha porque o Gilvan ficou na bronca com o Leandro Castan, que deixou a perna esquerda no rosto, né? No seu rosto, né? Olha só. Que bela imagem do chute do Roberto Carlos. Olha como a bola vem cheia de efeito. O Gilvan tentou encaixar. E aí depois, olha como ele faz a defesa. Mas disputa apareceu ali no primeiro lance, Fred Soares. Normal, mas o problema foi o segundo, né? Esse é que o Gilvan acabou ali ficando na bronca. A bola já estava sob domínio do goleiro do Bragantino. Não havia a menor necessidade do Castan fazer isso. Agora um detalhe ali interessante na imagem da cobrança de falta. Na parte de trás da chuteira do Roberto Carlos está lá escrito R6. Tem muita moral, né, o Roberto Carlos. Foram nada mais, nada menos do que 11 temporadas no Real Madrid, 3 no Fenerbahçe, 3 Copas do Mundo. O Roberto Carlos com 37 anos. Ainda passou pela Inter de Milão também, quando saiu do Palmeiras, foi contratado pela Inter de Milão. Passagem realmente rápida, né, do Roberto Carlos pelo Inter de Milão. Lembrando que no Morumbi o São Paulo está vencendo o São Bernardo por 2-0. O jogo também começou às 22 horas. Rodriguinho. Passa em profundidade. Olha a rebatida, Juninho. Quixadá jogou para o alto. A chance do desempate do Bragantino. A bola veio com açúcar do Rodriguinho, com colaboração do Moacir. Mas o Juninho Quixadá acabou jogando para o alto. Diante de uma falha dessa, tá aí o Marcelo Veiga confraternizando com o Roberto Carlos. De lateral esquerdo para lateral esquerda. É verdade. Mas uma contribuição dessa do Moacir, contribuição entre aspas, claro, né? Não tem defesa que resista, né? Era justamente a bronca que o Tite, né, tinha no primeiro tempo, né? Ele orientando a defesa do Corinthians. O Corinthians perdeu o William, né? Que acabou aí se aposentando. Contratou o Wallace para o seu lugar. O Wallace que foi um dos poucos destaques do time do Vitória no ano passado. O Wallace está no banco de reservas. Disputa de bola ali do Chicão com o Marcelinho. Corinthians ficando com a posse de bola. Aí o Dentinho. Jogadores ali também no meio campo são os personagens desta partida aqui no PFC. Bola batida para frente. Toque de cabeça do Bragantino. Bruno César. Falta marcada em cima dele. E o Edno já na beira do gramado. E já o Jorge Henrique vai embora. A entrada do Edno, camisa 18. Jorge Henrique, que ainda se recupera de uma lesão forte que ele teve muscular na coxa esquerda no ano passado. Voltou rapidamente ao time, mas mesmo assim agora pegando leve. Olha o Dentinho na linha de fundo, cruza a jogada, Gilvan dominou, largou. Na complementação chega ali o Rodriguinho. Estourando a bola no Jorge Henrique. Olha a jogada do Dentinho, olha como o Gilvan parecia que tinha tudo dominado, né? Mas acabou ali quase se complicando na frente do Paulinho. O goleiro do Bragantino tentou fazer ali a defesa em 2 tempos, mas quase complicou a vida do Corinthians. Típico lance de mão de maionese, né, Cleiton? Aliás, do Bragantino, né? E aí o Edno vindo para o jogo. O Jorge Henrique deixando o gramado. O Edno, no ano passado, ficou emprestado grande parte da temporada ao Botafogo. E agora volta ao Corinthians. Tendo uma oportunidade o Edno. Aí o duelo do jogo, né? O Marcos Aurélio com o Dentinho. E a semelhança, né, do Marcos Aurélio com o Everaldo, né? São as 2 sombras do Dentinho, né? Dentinho completa 22 anos, né? Uma vela ali. Cada uma do bolo, né? Dentinho vai sonhar com eles dois essa madrugada. Moacir. Esse é o Jusilei. Passa na frente com o Moacir. Tentou demais. Acabou facilitando a vida do Everaldo. Paulinho. Jusilei. Curtinha. Novamente até o Paulinho. Vem descendo o Corinthians. Trabalha a posse de bola o Timão.
Passamos dos 26. Levantamento lá na frente. De cabeça sobe lá o Rodriguinho. O Bruno César reclama da arbitragem. Já o Bragantino mexendo. Finazzi já, né? Vindo pro jogo. Cleiton. Sim, André. Pois é, quem vai embora é o Marcelinho. Finazzi com a camisa 17, jogador de 35 anos. Já vestiu a camisa do Corinthians, jogador bastante experiente. E em relação ao Everaldo e o Marcos Aurélio, tem um apelido carinhoso para eles aqui em Bragança. Torres Gêmeas. É, realmente parecem, né? Se parecem muito o Marcos Aurélio e o Everaldo. Você viu a confirmação da alteração? A entrada do Finazzi, portanto, mexendo na dupla de ataque, o Marcelo Veiga. Já o Fred analisando. Depois desse ataque do Corinthians, Dentinho pedalou. Jogou na perna direita. Jogou lá para trás com o Roberto Carlos. Articula a jogada do Corinthians. Dentinho. Novamente ele pedala, mostrando habilidade. Ainda o Dentinho. Tentou o passe com o Roberto Carlos. Acabou perdendo contato com a bola. Fred Soares. Bragantino mexendo em dose dupla. Quando o Bruno César acaba ali sofrendo uma entrada dura, cometida pelo Éder. O Finazzi, que certa vez teve sua convocação para a seleção brasileira defendida pelo ex-presidente Lula, nos tempos em que jogava pelo Corinthians, é um típico centroavante grandalhão, né? Daqueles que trombam com os zagueiros. Então, muito provavelmente, a gente vai ter bolas lançadas na área pelo time do Bragantino para tentar aproveitar a estatura do Finazzi. Olha o escanteio. Chegou ali o Rodriguinho providencialmente fazendo o corte. E o Corinthians ganhando o escanteio. O Edno ali dentro para tentar o cabeceio. Vem o levantamento. Bruno César de perna esquerda. Vai passar por todo mundo. Vai sobrar com o Everaldo. O Everaldo que tem 36 anos. Passagens por Náutico e também Fortaleza. Juninho Quixadá. Jogou no Finazzi. Não tem impedimento não. Passe longo até o Juninho Quixadá. Em cima dele está o Roberto Carlos. Jogou para trás com o Júlio César. Dominou. Jogou para a área. Leandro Castan faz o cabeceio. Complemento dado pelo Ralf. Júlio César. Pelo peito, colocou no chão, levantou para a área. O toque de cabeça. A bola vai à direita do gol. Chegou lá o Finazzi. Colocando a bola à direita do gol. Olha os gols da partida. Você está vendo aí o gol do Jorge Henrique. E o parabéns para você do Dentinho. 30 minutos do segundo tempo. Segue 1-1 Bragantino e Corinthians. Essa é a segunda rodada do Campeonato Paulista 2011. Jusilei faz a bola chegar até o Chicão. No meio com o Jusilei. Bruno César tem espaço. Jogou na frente. Edno tentou o domínio. A bola acabou passando dele. A rebatida errada. Jusilei. Edno tentou a devolução. Briga ali com o Everaldo. No corpo a corpo o Edno levou a melhor. Manda para longe Marcos Aurélio. E aí a falta cometida em cima do Leandro Castan. O Finazzi vai ali. Cumprimenta o Leandro Castan. O Finazzi que jogou no Corinthians em 2007. Passagens aí por Ponte Preta, Fortaleza e também outro número grande de clubes. Participou da campanha que o Corinthians acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, essa bola vai ficar limpa aqui com o Bragantino. Ele passe longo para o Juninho Quixadá, nas costas da zaga. Chega em cima dele o Roberto Carlos e comete falta. Cleiton. André Hernan. Pois é, ainda sobre o Finazzi que participou, como vocês disseram aí, sobre do rebaixamento do Corinthians, e ele saiu muito criticado pela torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians o chamava de grosso, que não fazia gols, não estava à altura de vestir a camisa do Corinthians. Ele muito magoado com o clube e com a torcida. Formações do André Hernan no gramado Bragança Paulista.
O torcedor do Corinthians realmente não se recorda muito bem assim do Finazzi. 29 metros e meio a distância da cobrança da falta. Vem o levantamento. Tira lá o Ralf. Júlio César dá um soco na bola e ganha a falta. Os torcedores do Corinthians não têm boas recordações do Finazzi. E agora o Finazzi, né? Fazendo jus ao nome aí, né? Acabou ali chegando em cima do Júlio César e cometendo a falta. O torcedor do Corinthians o chamava de grosso, né? Agora realmente ele levou a sério esse adjetivo. Mostrou um pouco do seu repertório. Aí o Finazzi cumprimentando o Roberto Carlos. Tudo bem entre eles, na posição de bola do Júlio César. O Finazzi que fez muitos gols na Ponte Preta e também no Fortaleza. Júlio César. Vou para a área, fez o levantamento. O xará dele apenas acompanha. Sócio PFC, aqui você pode mais. Descendo o Bragantino. Passamos dos 33. Júlio César jogou lá dentro. Rebate o Leandro Castan, joga a bola lá na galera. Aí o Ralf. Júlio César. Cruzamento em cima do Roberto Carlos. Bola voltando para ele. O Bragantino tenta pressionar. Cabeçada dada pelo Ralf. Everaldo. Em espaço o zagueiro. Acabou avançando e acionando o Luciano Sorriso. Travado pelo Moacir. Rodriguinho. Se apresenta para o jogo. 3 em cima. Conseguiu passar dos 3 o Rodriguinho. Linha de fundo. Cruzamento para a área. Corte foi feito pela defesa corintiana. Júlio César chega jogando. Roberto Carlos. Chega tirando. Rebate mais uma. A defesa do Corinthians. A pressão é do Bragantino. Marcos Aurélio. Acabou se atrapalhando o Júlio César. Vai tentar dar o troco o Corinthians. Adiantou demais o Paulinho. O corte foi feito pelo Júnior Lopes. E aí na volta, o Jurinho Quixadá saiu lá da frente para fazer falta no meio. Falta um pouco mais de 10 minutos para o fim do jogo. O Corinthians que domina o segundo tempo, sem sombra de dúvida. Mas ele não consegue transformar esse domínio em chance de gol. No fim das contas, o Gilvan trabalhou muito pouco. E o Corinthians, aí o tempo vai passando e pode perder 2 preciosos pontos aí logo nessa segunda rodada. Roberto Carlos joga a bola na frente para o Edno. Acabou cabeceando no vazio, facilitando a vida do Éder. Corinthians que vai chegando a 4 pontos. Olha a bola longa, está impedido o Juninho Quixadá. Cleiton. Sim, André. Segunda alteração do Tite, o Corinthians mexe no meio de campo. Vai embora o Bruno César, camisa 10, não estava deixando muito o técnico Tite feliz, né? Reclamando bastante do posicionamento dele. Ele, segundo o Tite, não tinha entrado em campo. Está em campo agora sim o Danilo, com a camisa 16, jogador de meio de campo. Jogou no São Paulo, foi campeão do mundo, jogou no Japão. Chegou no Corinthians no ano passado, mas a torcida ainda tem um pé atrás com o Danilo. E, portanto, o Danilo vindo para o jogo. Segunda mudança promovida pelo Tite. Informações do André Hernan. O Danilo que ainda realmente não teve uma atuação que teve no São Paulo, por exemplo. Ele que era o comandante do meio-campo do São Paulo na ocasião do título mundial. Júlio César. A bola lá para frente. E eu, Cleiton, sinceramente não entendi essa alteração. Bruno César realmente não estava muito bem, mas é um meio atacante, é um jogador incisivo que se aproxima dos atacantes. E o Danilo não, o Danilo é mais um organizador de jogo, é um jogador que pensa mais no meio campo, que faltando menos de 10 minutos para o fim do jogo não é o tipo de jogador que o Corinthians precisava agora. Talvez fosse melhor colocar, por exemplo, o Moraes. Bate para frente a marcação do Bragantino. Já estava impedido ali o Finazzi. Auxiliar número 1, Danilo Ricardo Simon Maniz foi quem assinalou. Você revendo ali, o Finazzi estava à frente.
37. Danilo. Na perna direita ele joga na frente. Evolução nele. E conduzindo a bola o Danilo. Dentinho. Jusilei. Protege com o corpo. O passe de perna esquerda acaba perdendo. Essa sobra vai ficando com o Ralf. Chicão. Chicão agora virou lateral direito. Fez o sinal, jogou lá na frente. Ela vem sobrando com o Edno. Paulinho. Acabou abrindo para ninguém. Aí o torcedor do Corinthians, Cleiton, evidentemente não gosta. Diga, André. Pois é, o Tite deixou bem claro que para o próximo jogo contra o Noroeste, domingo, no Pacaembu, também pretende usar força máxima, deixou aberta a possibilidade do Ronaldo voltar a atuar. Ele quer ritmo de jogo, já que no dia 26 tem a estreia na pré-Libertadores, a primeira fase da Libertadores, contra o Deportes Tolima da Colômbia. Ele quer o time voando e hoje os ingressos para essa partida começaram a ser vendidos. Não é difícil imaginar que esses ingressos vão acabar logo logo, né? Isso é verdade. A procura vai ser grande. Olha o Bragantino. Cruzamento, afasta da primeira trave a marcação do Corinthians. E o Juninho Quixadá ficou levando ali as mãos à cabeça. Esqueceu de correr atrás da bola, né? E aí o Jusilei chegou antes dele. Conseguiu ganhar o Juninho Quixadá. Chicão acabou roubando o Jusilei. Faz a finta em cima do Nego e puxa o Corinthians à frente. Bolinha na sua tela. Tem gol na rodada. E o São Paulo amplia. São Paulo 3. São Bernardo 0. Fernandinho foi quem fez o terceiro do São Paulo. Dagoberto, Marlos e o Fernandinho fizeram os gols são paulinos. Leandro Castan. Júlio César. Tenta ligação para a corrida do Finazzi. Cobertura do Leandro Castan. Recuando até o Júlio César. Chicão. O torcedor do Corinthians soltando aí alguns fogos, né? Festa do torcedor do Corinthians. Sinalizadores. Festa bonita do torcedor do Corinthians. E o cartão amarelo pintando para o Everaldo. Agora as torres gêmeas, né? Tanto o Everaldo quanto o Marcos Aurélio. Ambos com cartões amarelos. E por terem feito faltas no Dentinho. Aí o Dentinho, aniversariante da noite, se livra da marcação. Jogou na frente, Edno protegeu, tentou a devolução com o Dentinho. Mas a zaga chegou antes. Júlio César. Chegamos aos 40 minutos do segundo tempo. Estamos chegando à parte final do jogo em Bragança Paulista. Olha o lançamento. Tá impedido mais uma vez o jogador do Bragantino. Auxiliar número 1. Pegou novamente ali o impedimento, Fred Soares. Eu dei a impressão de que estava assim, um pouquinho adiantado com relação ao último defensor do Corinthians. Um pouquinho, bem pouquinho. Aí o Marcelo Veiga, técnico do Bragantino. Sempre ali com aquela pose séria, né? O Marcelo Veiga. Finazzi. Roberto Carlos chega fazendo um recuo. Lá para trás até o Júlio César. Pegando errado na bola. Sócio PFC, aqui você pode mais. Júlio César, na jogada de ultrapassagem. Acabou ali sendo travado pelo Paulinho. Ganha a posse de bola o Bragantino. A cobrança do arremesso manual, Júlio César. Os instantes finais de jogo. Falta cometida em cima do Roberto Carlos. Aliás, foi o Edno, né? Quem estava nessa disputa de bola. Corinthians vai chegando a 4 pontos. E o Bragantino vai conquistando o seu primeiro ponto na competição. Bragantino que no ano passado terminou o Paulistão em 16º lugar com 20 pontos. Lutou para não cair. O Corinthians acabou em 5º com 35 pontos. E aí mais um episódio, né, do duelo entre Everaldo e Dentinho. Dentinho agora puxou a camisa do Everaldo e fez a falta. Dessa vez o culpado foi o Dentinho. Diante do adversário, o resultado é muito bom para o Bragantino, afinal está enfrentando o Corinthians. Mas como perdeu o primeiro jogo, já fica com 2
fica com 5 pontos perdidos já na competição, o que para um time aí que tem pretensões, segundo o técnico Marcelo Veiga, de brigar para ir às quartas de final da competição, lembrando que esse ano os 8 primeiros se classificam, já complica bastante aí a vida do Bragantino logo na segunda rodada. No Paulistão, 20 times, 8 se classificam para as quartas de finais, né? As quartas de finais e semifinais são em jogo único. Só a final tem 2 jogos. Olha o Corinthians. Danilo. Ela acaba pegando no Éder. Júlio César. Rodriguinho. Passa no meio até o Juninho. Quixadá ficou no chão. A arbitragem manda o jogo seguir. Deu vantagem no lance. O Aurélio Santana Moraes. Nego. Vai pra cima da marcação do Moacir. Jogou no meio. Rodriguinho. Pisa sobre a bola. Tá sem espaço. 3 em cima. Começa lá atrás com o Luciano Sorriso. Faz abertura de jogo. Acaba furando o Roberto Carlos. Aliás, o Edno, né? O Roberto Carlos está mais atrás. E aí o Tite pedindo pro time avançar. Diga, André. Pois é, até eu que tô aqui na beira do gramado pertinho, toda hora eu confundo o Edno com o Roberto Carlos. Carequinhas do Corinthians, na hora que o Ronaldo não tá em campo, mas o Ronaldo é um pouquinho mais forte, né? Sem dúvida, parece um pouquinho, né? De longe, evidentemente. Olha o Edno, passe por cima, tentativa com o Paulinho, chega ali, fazendo o corte, o Júnior Lopes, e ela veio fácil pro Gilvan. Instantes finais de jogo em Bragança Paulista. 1-1 Bragantino e Corinthians. O Corinthians vai chegando a 4 pontos. O Santos, que venceu o Mirassol por 3-0, vai assumindo a liderança do Paulistão. E o São Paulo, com os 6 pontos, vem em segundo. É a Americana, o Americana que venceu o São Caetano. Terceiro, né? Todos os times, todos esses 3 com 6 pontos. Tá no chão, Edno. Jogo paralisado no Nabi Abichedi. Para a chegada ali do Júnior Lopes. Em cima do Edno. Novamente para você. Aliás, foi o Marcos Aurélio quem chegou em cima do Edno. Jogo paralisado. E o choque com o Marcos Aurélio não deve ser brincadeira. Leiton, finalzinho de jogo, pelo que as duas equipes produziram em campo, o resultado acaba sendo justo. O Bragantino teve um bom domínio aí no primeiro tempo, soube aproveitar a oportunidade que criou. É bem verdade que graças a uma falha do zagueiro Chicão, que acabou jogando contra o seu próprio patrimônio, mas no segundo tempo o Corinthians mudou de postura, passou a jogar mais no campo do seu adversário, rondou mais a área, mas não criou muitas chances. Então o gol que conseguiu ainda no primeiro tempo acabou ficando de bom tamanho também para o Corinthians. Vai saindo de marca lá o Edno, temporadamente o Corinthians com 10. Diga, André. Finalzinho de jogo, o Marcelo Veiga aproveita para fazer mais uma alteração. Número 2, jogador que deu início ao gol do Bragantino, Júlio César, está indo embora. E quem vai a campo é o camisa 15, o meia Edmar. Formação do André Hernan. O Edmar vindo para o jogo. A última mudança promovida aí pelo Marcelo Veiga. Na vaga do Júlio César. Confirmação da alteração, Edmar que tem a camisa 15. Passamos dos 45. Estamos chegando aos 46. Marcos Aurélio. Mais 2. Vamos até os 47. Chega ali o Paulinho. Antecipando-se ao Rodriguinho. Colocando a bola pela linha de lado. Vai voltando lá o Edno. Rodriguinho. Esse é o Juninho Quixadá. Passa entre as pernas. Deu certo para o Bragantino. Edmar. Rodriguinho cruzou para a área. Chega cortando a zaga. Olha a sobra. Entrou na área o Bragantino. Júlio César. Saída arrojada e providencial do goleiro do Corinthians. 46 e 40. Ainda acredita o timão. Jusilei. Atrás tem o Paulinho. Tá solto na esquerda o Roberto Carlos. Prefere o passe até o Moacir na direita. Aponta o centro do campo, Aurélio Santana Moraes. Fim de jogo em Bragança Paulista. Tudo igual. Bragantino 1. Gol contra do Chicão. 1 também para o Corinthians. Gol marcado pelo Jorge Henrique. Rodriguinho aproveita ali para abraçar o Roberto Carlos. Jogadores
do Bragantino, agora cumprimentando o quinteto de arbitragem. E o Marcelo Veiga, técnico do Bragantino, vai deixando o gramado após esse empate. O Bragantino conquistando seu primeiro ponto na competição e o Corinthians vai chegando ao seu quarto ponto. Vamos ao gramado, André Hernan. Chegar aqui nos jogadores do Corinthians que já vão deixando o gramado. Eu vou falar com o zagueiro Chicão que está saindo aqui. Zagueiro do Corinthians. Deixa eu perguntar pro Chico. Tá aqui o Chicão. Na infelicidade aqui atrás tomamos o gol. Tivemos mais posse de bola, infelizmente não conseguimos fazer o gol. Tá certo, tá aí o Chicão falando no microfone do PFC. Enquanto isso, eu aproveito para conversar com o Bruno César, que foi substituído. Bruno, o Corinthians queria nessas primeiras rodadas do Paulista formar aquela gordurinha que se fala no futebol, mas hoje não deu, né? É verdade, é complicado, né? É o segundo jogo, a gente sabia da importância desse jogo que tinha pra gente. A gente queria, nesses 4 primeiros jogos, fazer 9 pontos de 12, né? Estamos na média ainda, né? Não perdemos. Mas o importante é que a equipe saiu atrás do placar, buscou o resultado até o final do jogo. Eu acho que o Bragantino tem uma excelente equipe, a gente tem que respeitar eles também, estão jogando dentro de casa, então acho que foi um belo jogo. Tá certo, tá aí, Bruno César. Vou ver aqui o Roberto Carlos está falando aqui. Vou ouvir o Roberto Carlos. Pensar um pouco em administrar alguma coisa? Não, na hora do jogo ninguém pensa não. Estão concentrados no jogo. Agora é fácil falar, claro que ninguém vai querer entrar no jogo contra o Noroeste para se machucar, para quarta-feira não tá, lógico. Mas cada um vai tentar chegar antes na bola para pelo menos não ter nenhuma lesão grave para jogar na quarta-feira. A gente não vai facilitar nada para ninguém. Quanto no jogo de domingo, a gente vai com o mesmo entusiasmo, com a mesma determinação, mas claro, preparando sempre o time para o jogo da quarta-feira. Tá certo, tá aí o Roberto Carlos. Roberto, deixa eu perguntar para você, o Corinthians ainda sente falta de um 9, de um jogador de referência como o Ronaldo é? O Ronaldo é um jogador importante, mas não pensaria assim não. Na hora que tiver que chegar um atacante, mesmo igual o Ronaldo, vai chegar. Não adianta a gente ficar falando muito não, deixa o presidente quebrar a cabeça lá e buscar a melhor solução. Tá trabalhando bastante, de repente vai pintar esse Marcelo Moreno mesmo, boliviano? Não sei se vem, se viesse seria bom para ter uma referência, né? Por mais que o Ed não é um atacante, mas eu acho que no geral assim, o time tá bem, só um pouco adaptar os jogadores, o Jorge ou o Dentinho, quando o Ronaldo não tiver, para o time começar a fazer gol.